Olá, eu sou Giovanni de Souza. Esta é a lição número 5 da classe de adultos. O casamento é para sempre e o divórcio é pecado? Fique aqui comigo que você vai saber sobre esta resposta, né? A resposta para essa pergunta e também saber qual é o grande problema que está causando a separação de muitos casais dentro da igreja. Qual é o grande problema do casamento cristão a ponto de chegar a se separar e até em casos específicos se divorciar. Texto áureo. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus já juntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. Verdade prática. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Nós precisamos deixar claro alguns pontos específicos sobre o casamento. Afinal de contas, o que é o casamento? O casamento, de uma forma bem simples para expressar, o casamento é um encaixe perfeito. Quando você tem uma engrenagem, essa engrenagem está encaixando perfeitamente, nós dizemos que aquilo está casado. Dá um exemplo aqui bem prático. Você muito provavelmente tem uma bicicleta na sua garagem. Você verá que a corrente ela entra perfeitamente na coroa e no peão. Isso quer dizer que eles estão casados, ou seja, a corrente casa com a coroa. É claro que aqui numa dinâmica até um pouco estranha, né? Que aqui tem 3 elementos e na verdade o casamento são só apenas 2 elementos, que é o homem e a mulher. Mas só para a gente entender, isso é um casamento, é quando algo se casa, se encaixa perfeitamente com uma outra coisa. Aqui no nosso caso é quando um homem se encaixa perfeitamente numa mulher e uma mulher perfeitamente num homem. Então veja que aqui há um outro ponto do casamento. O casamento ele é heterossexual, ou seja, um homem só pode casar com uma mulher e uma mulher só pode casar com um homem. O que passar disso é procedência maligna. Deus não está no negócio. Um outro ponto é que o casamento também é monogâmico. Isso quer dizer que um homem só pode ter uma mulher e uma mulher só pode ter um homem. O que passar disso também é procedência maligna. O casamento ele é indissolúvel, ou seja, ele não pode ser dissolvido. Entretanto, nós veremos que há algumas situações, alguns casos específicos sobre a questão do divórcio. Introdução. No Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. O casamento, sim, ele precisa ser muito bem destacado. O casamento, ele não é, como muita gente diz, né, como o submarino, que até flutua, mas foi feito para afundar. Na verdade, o casamento ele é uma instituição dos céus, né, uma instituição divina, instituída por Deus. Então, ele foi feito para durar para sempre. Entretanto, por algumas razões, ele acaba se dissolvendo por uma questão ou outra, que já eu irei falar a respeito. Entretanto, hoje vemos a banalização do casamento. As pessoas estão banalizando o casamento. O casamento hoje é como se fosse um contrato de emprego, por exemplo, que as duas pessoas, ambas as partes, né, assinam um contrato de um determinado tempo, 1 ano, talvez 6 meses. Se não funcionar, se não der certo, a gente separa. Então, estão banalizando. Jesus acabou com a banalização, que anteriormente, o casamento, existia uma banalização, já nos tempos bíblicos, de uma banalização, que por qualquer motivo as pessoas podiam se separar, principalmente o homem. O homem deixava a sua mulher por qualquer razão. Só para dar um exemplo aqui para trazer para nós, imagine, por exemplo, que a esposa está preparando o almoço e ela de repente salgou demais o alimento ou colocou o sal de menos, já seria motivo suficiente para o homem se separar desta mulher. A condenação do adultério, definição do adultério. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa ou vice-versa. A idolatria era chamada figuradamente de adultério. O adultério em si, vou deixar aqui uma questão mais prática. O adultério é quando algo está adulterado. Por exemplo, você, quando chega no posto de gasolina, por exemplo, e vai colocar combustível no seu carro, aquela gasolina, né, o combustível,
pode estar adulterado, ou seja, ele não está puro, ele está com uma outra coisa. Não vou nem entrar nessa questão do etanol, né, que a gasolina brasileira tem 27% de etanol, que é errado, só pode ter no máximo 10%, mas eu não vou nem entrar nesse ponto. Mas imagine, por exemplo, que aquela gasolina tem um outro elemento que é estranho a ela. Então a gasolina está adulterada, o combustível está adulterado. Então adulterar é colocar algo que não é o original dele. Isso também pode, sabe, caber, por exemplo, no refrigerante. Você vai beber um refrigerante e coloca água no refrigerante. Pronto, o refrigerante está adulterado. Ou seja, adultério, no sentido geral, é quando algo deixa de ser original, deixa de ser genuíno, deixa de ser ele mesmo. E aqui é a ideia da relação sexual com uma pessoa que não é sua. Então isso sim é, no nosso caso, é um adultério. Há uma questão para se dizer que quando uma pessoa casada tem relações sexuais com uma pessoa solteira, quer dizer que a pessoa que é casada está cometendo adultério e a pessoa que é solteira está cometendo fornicação. Ambos são pecados, mas há essa distinção. Um comete adultério, né, o casado, e o solteiro comete fornicação. A posição de Jesus quanto ao adultério. No seu sermão, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se do pensamento impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: sexual, moral e social. O casamento, ele precisa ser puro. Então veja que os 3 níveis, o casamento ele precisa ser puro sexualmente falando. Em alguns casos específicos, não vou entrar em detalhe, você entenderá, mas há pessoas que são casadas, são da igreja, são evangélicos, são às vezes até pastores, mas o seu casamento, mas a relação sexual ela é impura, ela não tem completamente a pureza do sexo em si. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, pouco se fala de Cantares de Salomão, né? Nós deveríamos falar um pouco mais sobre Cantares de Salomão, que dá uma ideia melhor do pensamento de sexo para o casamento, né, em si, que foi deixado por Deus. Esse casamento também precisa ser moral. Esse casamento precisa ter essa vertente moral, não somente sexualmente pura, mas também moralmente. Ele precisa ter respeito e também a questão social. O que um tem, o outro também tem. Então veja que aqui há uma unidade, né? Tanto sexual como moral e social. O casamento precisa ser puro, se manter puro. Os males do adultério. Um adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar e qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será e qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Quando um casal, uma parte dos cônjuges, comete adultério, é isso que ele traz para a família dele. Há uma infidelidade no casamento e isso causa o quê? Uma desconfiança. A pessoa traída vai sempre ter aquela desconfiança que está sendo traída de novo, que mais uma vez ela foi traída, que ela não é uma pessoa suficiente para ele ou para ela. Então isso traz feridas emocionais muito grandes, principalmente na parte feminina. A parte feminina sempre vai sofrer mais com uma questão de uma traição, apesar de que, verdade é, as mulheres têm mais facilidade para perdoar uma traição do que os homens. No entanto, elas que sofrem mais. E tem também a consequência da fraqueza espiritual. Quem comete um adultério, ou vários adultérios, dependendo do que há pessoas que vivem uma vida de adultério, né? Ela tende, e isso acontecerá, não tem para onde ela correr muito, ela vai afundar. Ela pode até aparentemente estar bem, ir nos cultos de doutrina, ir nos cultos da escola bíblica dominical, ir nas vigílias, ir pregar, ir ensinar, ir cantar, ir reger coral, mas na verdade aquilo é uma aparência. Na comunhão dele, na verdade, ele sabe o que está afetado, ele sabe que na comunhão com Deus ele não tem mais nenhuma, ou tem quase nada. Por quê? Porque o pecado, quando cometemos pecados, principalmente o pecado do adultério, tem uma tendência, ele é muito forte,
que vai é um pecado carnal, na verdade. Então, todo pecado que ele é carnal, ele instantaneamente, ele tende a trazer um prejuízo muito alto na parte espiritual. É claro que há outros pecados também, que também fere a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, mas os pecados de natureza carnal, esses sempre são aqueles que mais trazem uma frieza e uma queda espiritual. Sinopse: o Senhor Jesus condena claramente a prática do adultério. O que rege o coração regerá o corpo. O que procede do coração? No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o nosso coração? Então, aquilo que o nosso coração está cheio é isso que vai reger a nossa vida. E no âmbito de de pessoas casadas, o casamento será redigido, claro, né? Regido, melhor dizendo, por aquilo que está no coração. Então, muitas das vezes, o casamento ele é regido por vidas de adultério. Por quê? Porque a pessoa que está casada, na verdade, ela está casada, mas na verdade ela tende ao adultério. Ela tem sempre o desejo de estar adulterando, traindo o seu cônjuge. Então, isso é importante que nós venhamos entender que o que está no nosso coração, se nós tivermos com o nosso coração com pensamentos maliciosos, nós precisamos buscar ao Senhor para retirar isso do nosso coração. Porque se nós temos algo malicioso no nosso coração, principalmente nessa questão de adultério, na questão carnal, certamente ele será consolidado. E isso trará uma grande frieza e uma queda espiritual. Então devemos ter muito cuidado com aquilo que rege o nosso coração, aquilo que está dentro do nosso coração. Precisamos muito vigiar a respeito deste negócio. O homem é o que pensa. Desse modo, o homem colherá aquilo que semear. O que semeia o pensamento da cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. A cobiça é algo que começa no coração, é como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. Ou seja, a pessoa começa a cobiçar, aqui no caso, aqui, o texto aqui é mais direto, principalmente para nós homens, né? O homem começa a cobiçar uma outra mulher, que essa mulher pode ser solteira ou ser a mulher de um outro homem, né? Uma mulher casada, e ele começa a ter a cobiça, começa a desejar esta mulher. Veja, por exemplo, o caso de Davi, que estava no seu palácio, viu uma mulher e ele cobiçou esta mulher e trouxe essa mulher para si e teve relações sexuais com ela, que era a mulher de Urias. Então veja que aqui ele trouxe um pecado muito grande para a sua vida e grandes consequências terríveis vieram depois disso. Então veja que quando o homem começa a cobiçar uma mulher, isso é como uma semente, aquela semente vai crescendo até que ele vai gerar o quê? O pecado no ato, ou seja, ele vai cometer o ato de adultério. Então precisamos ter consciência de que nós precisamos ter a semente da palavra no nosso coração, para que o nosso casamento seja regido pela palavra do Senhor e não deixar gerar essa semente de cobiça no nosso coração. Sujeitando o corpo ao Espírito Santo. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Jesus fez uso de figuras de linguagem e de modo hiperbólico para mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais. Temos que viver pelo Espírito. A nossa vida, o nosso corpo precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. Porque senão, certamente, sem o Espírito Santo, nós não conseguiríamos vencer os instintos sexuais. Somente pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito, nós conseguiremos vencer esta prática. Então veja que Jesus até usou aqui umas figuras de linguagem para deixar isso claro. Então veja que nós devemos estar sempre com a nossa vida no altar, sendo guiados pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
Então o Espírito Santo ele nos guia, nos instrui acerca daquilo que nós devemos de fazer. Portanto, devemos deixar o nosso corpo sujeito ao Espírito Santo. Sinopse. O que procede do coração permeia o pensamento do homem, determinarão seu comportamento. O casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente em que o homem e mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Muitas das vezes, há casais que não têm uma intimidade nem mesmo no falar. Há pessoas, por exemplo, que há casais que no olhar eles já se conhecem, já sabem o que o outro quer. Qual é a opinião de um num determinado assunto. Eles estão, de repente, num bate-papo tranquilo, ou mesmo na igreja ou em qualquer outro lugar. Quando alguém levanta uma situação, um questionamento, seja lá ele qual for, no olhar, uma outra pessoa, né, aquele casal já sabe o que o outro pensa. Por quê? Porque eles têm uma intimidade. É claro que a perspectiva bíblica, temos uma questão da intimidade que é um sentido bem amplo, que eu já vou falar, agora há pouco já vou falar, sobre a questão da intimidade em si, mas a intimidade que eu digo aqui é mais na questão de um conhecer o comportamento do outro em determinadas situações. É saber, por exemplo, o que um gosta, o que o outro não gosta, qual é o prato preferido de um e qual a pessoa que ele não gosta, por exemplo, só para dar um exemplo aqui mais prático. Então veja que assim, uma necessidade de que os casais tenham intimidade, um saiba do outro, né, das preferências do outro, né, melhor dizendo. O que fazer para que o casamento seja para sempre? A união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher, casados em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento, tratada pela Bíblia como algo digno. Eu falei no início que há um grande problema nos casais evangélicos hoje. E este aqui é o principal problema da questão do casamento dentro da perspectiva cristã. E qual é? A falta de sexo no casamento. Quando você vai lembrar aí, quando você estava namorando o noivo, ou noiva, né? Você tinha um desejo muito grande pelo seu namorado, pela sua namorada, e existia um desejo na carne para pecar. Por quê? Porque como vocês não são casados, há aquele desejo de pecar. Olha como é que o adversário trabalha. Veja bem o grande problema aqui. Então, quando a pessoa não está casada, está namorando ou noivado, o que acontece? Existe sempre uma tentação da parte de Satanás para que aquelas pessoas tenham relações sexuais. Para quê? Para que assim elas vivam uma vida de pecado antes do casamento. E este, claro, e com isso talvez venha até uma gravidez ou um escândalo ou coisas do tipo. Então, aqui é um problema. E qual é a outra parte? A outra parte é que depois, independente se ele consegue ou não o intuito dele de destruir este casal, se esse casal se casar, o que o adversário começa a colocar na cabeça de ambos, principalmente da mulher? Que o casamento agora não é necessário, você está muito ocupado agora, você tem muita coisa para fazer agora, tem filho para cuidar, tem o alimento para fazer, né, a janta, né, o almoço, seja lá o que for, tem algo para tratar, tem a sua mãe para cuidar, tem o seu pai, aquilo. Começa a colocar coisas que até pode ser até muito aparentemente honestos. Quem, por exemplo, que não vai cuidar da mãe ou do pai, né? Claro, é honesto, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Mas a grande questão é, por que ele faz isso? Justamente para colocar na cabeça da mulher que ela não precisa ter relações sexuais com seu esposo agora, porque já são casados, já tem filho, ou ainda que não tenha filho, não precisa fazer hoje, pode ter uma relação amanhã ou depois. O que isso vai acontecer? O que isso vai gerar? Aqui está o grande problema do casamento cristão hoje. Esta pessoa não terá relações sexuais com seu esposo. O seu esposo vai ficar, de uma forma geral, um pouco entristecido com aquilo. Será que a minha esposa não me ama mais, não me deseja mais?
e ele vai começar a criar questionamentos. E no decorrer dos tempos, das semanas e até meses, sem ter relações sexuais, o que esse esposo começará a pensar? Vai pensar que a minha esposa não me ama mais e não me quer mais. Aí certamente o adversário vai colocar uma outra pessoa na vida desta pessoa, deste homem. É claro que isso serve para ambos os lados, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, mas de um modo geral é sempre para o lado do homem. O que esse homem vai começar a olhar? Vai começar a ver uma moça aqui, uma moça ali, e de repente aparece uma moça aqui, que vai dar uma situação para ele, e o que acontece? Acontece exatamente isso, o adultério. Por quê? Porque já que ele não tem uma relação sexual com a sua esposa dentro de casa, ele vai procurar onde? Fora de casa. E isso traz, o que isso vai acarretar? Vai trazer alguns problemas. Um dos grandes problemas, além do escândalo, pode trazer uma gravidez fora do casamento, ou pior, trazer uma doença, por exemplo, para ele e até para a esposa dele. Então veja que, no início, quando estava namorando, o adversário colocava na mente do casal que precisava ter relações sexuais antes do casamento, para que assim eles viessem se conhecer melhor. Agora que estão casados e podem ter prática do sexo no casamento, agora o adversário põe na cabeça das pessoas que não precisam mais ter relações sexuais. O que isso acarreta? Acarreta pecado, tanto na perspectiva que eu acabei de dizer, que pode trazer um adultério, como também na perspectiva de uma ordenança de Deus, que é para procriar, multiplicar. Ou seja, se o sexo antes do casamento é pecado, a falta de sexo no casamento também é pecado. Então, muitas das vezes, os casais estão se separando e até se divorciando justamente por isso, porque não há sexo dentro de casa, não há relações sexuais dentro de casa, não há uma intimidade sexual dentro de casa. Então, o que acontece? Acaba procurando fora de casa. Isso aqui é o grande problema hoje dos casais cristãos, que tem este grande problema dentro de si, né, que é a questão da rejeição, né, porque uma vez que são casados e uma das partes não evita ter relações sexuais com a outra, essa outra pessoa se sente rejeitada, então certamente vai procurar ser aceita fora do casamento. Casamento, uma união indissolúvel. Sempre é dolorido falar sobre divórcio, visto que já se trata da destruição de um casamento. Porém, como servos de Deus, precisamos dizer que a comunidade de salvos que quer viver o padrão do reino de Deus com suas bem-aventuranças precisa entender que o ideal divino é indissolubilidade da vida a dois, tanto física como espiritualmente, seguindo o padrão divino do Éden. Os dois serão uma só carne. Então veja que aqui há uma união, uma junção, uma carne à outra. Lembra que eu falei lá no início? É um encaixe. O homem se encaixa perfeitamente na mulher e a mulher se encaixa perfeitamente no homem. Então aqui há um casamento perfeito, um casamento bíblico. Então é um casamento que não pode se dissolver, não pode haver separação, não pode trazer nenhuma dor a este casal. Conclusão. Pela palavra de Deus compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifício, buscando sabedoria divina para que se volte à verdadeira harmonia com a presença de Jesus. O divórcio, na verdade, ele é uma exceção. Ele não é aconselhável, ele não é aconselhado, mas ele é uma exceção em alguns casos que eu já vou falar para você. Então que nós venhamos ter isso no nosso coração, que o casamento é para sempre. Revisando o conteúdo. Número 1. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros, que levam à prática sexual ilícita. Número 2. Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: sexual, moral e social. Número 3. Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel,
e por isso deixou claro que quanto ao divórcio não era um mandamento de Moisés, por causa do pecado, pelo padrão baixo e desmoralizante em que muitos estavam vivendo. Número 4. A idolatria era chamada figuradamente de adultério. Número 5. Devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Para você que está comigo até agora, eu vou deixar algumas coisas para nós pensarmos, para nós observarmos. O casamento é para sempre. Esta é a perspectiva bíblica. Entretanto, há 3 pontos a qual o divórcio ele não é aconselhado, mas ele é permitido. Ou seja, o divórcio ele não é um mandamento, ele não é uma regra, ele é apenas uma exceção. Então, quais são os casos em que uma pessoa pode se divorciar ou até separar, né, se for o caso, né? Que há uma diferença? Ele pode se separar em casos de abandono, como nos diz 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Quando a pessoa é abandonada, quando seu cônjuge vai embora, essa pessoa pode se separar ou divorciar, se for o caso, né? Divórcio, nesse caso, ele é permitido. Em casos de agressão, quando uma das partes sofre agressão. Por que uma das partes? Porque tanto pode ser o homem ser o agressor, ou como pode também ser a mulher. Então, em ambos os casos, pela questão da violência, como diz Salmos 11:5, que Deus detesta a violência, como também o próprio texto de Malaquias 2:16 vai dizer que o Senhor detesta o divórcio e também quem cobre de violência. Então veja que, nesse caso da violência, da agressão, o casamento também pode entrar num divórcio, também pode se divorciar, que é legítimo. E, claro, como diz Mateus 19:9, em caso de adultério. É bom deixar uma questão aberta aqui em Mateus capítulo 19 e versículo 9, que de modo geral há 2 linhas de pensamentos. Há aquele grupo que pensa que isso aqui está falando no sentido literal, adultério em si, como Jesus falou, como o texto é claro. Por outro lado, existe uma outra perspectiva que também é bastante considerado e é bíblica e até viável em parte, que fala que Jesus estava falando no sentido de noivado na cultura judaica, ou seja, enquanto a pessoa tiver noivo, ela pode ter divórcio, pode, quando tiver adultério, né, durante o noivado ele pode se divorciar. Por quê? Porque o casamento não está consumado em si. Há pessoas que defendem isso, outras pessoas que não. Mas de modo geral é só para a gente ter uma noção, porque, por exemplo, a Bíblia diz que José era casado com Maria, mas como pode José ser casado com Maria se Maria era virgem? Então veja que não há uma mulher virgem num casamento, uma mulher que é casada ela não é virgem. Então veja que nesse caso, é por isso que se aplica que nesse caso Jesus estava falando para a cultura judaica. Entretanto, a questão do divórcio, num caso de adultério, por exemplo, ele não é aconselhado, mas ele é permitido. E por que ele é permitido? Porque a pessoa que é traída, ela vai ter uma grande desconfiança daquele cônjuge, vai ter grandes problemas, grandes dificuldades. Há situações, por exemplo, de que pastores traem suas esposas e tem situações e há provas, e então isso traz um grande escândalo, traz um constrangimento para a pessoa traída. E a Bíblia diz lá em Efésios 5:25 que os maridos devem amar as suas esposas. Então isso é uma falta de amor. E a Bíblia diz em 1 Timóteo 5:8 que aquele que não cuida da família é pior do que o infiel e negou a fé. E aquela pessoa que está traindo, ela está fazendo o quê? Ela não está sendo fiel à sua família, ela não está cuidando da sua família. Então, é claro que a questão também, há aquela outra parte que a Bíblia diz que o justo ainda que cai não fica prostrado. Ou seja, ainda que a pessoa cometa um adultério, ela pode ainda se arrepender e voltar em comunhão no Senhor e também no seu casamento. E por que aqui cabe a questão do divórcio? Porque nem todo mundo que é traído é capaz de perdoar. Mas aquela pessoa que perdoa o cônjuge que o traiu, ela pode se reconciliar com ele e tudo ficar na perfeita paz.
Então veja que a Bíblia ela nos traz uma ideia de que o ideal é que se reconciliem. Mas se não houver como reconciliar pela dureza do coração, até mesmo pela mágoa que aquela pessoa trouxe, aí sim essa pessoa pode se divorciar. Portanto, quais são os casos que o divórcio não é aconselhado, mas é permitido? Em casos de abandono, 1 Coríntios 7,15, violência, Salmos 11,5, Malaquias 2,16, em casos também de adultério, Mateus 19,9. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos dando força, graça, e que cada um de nós venhamos ter esta fidelidade para com Deus, para com o cônjuge, e compreender que realmente o casamento é para sempre e que o divórcio traz sempre grandes preocupações, grandes consequências, coisas terríveis. Entretanto, principalmente aqui para a questão feminina, não é porque o casamento é para sempre, que foi uma ideia de Deus, a ideia perfeita de Deus, que você precisa ser saco de pancada, né? Que você vai viver uma vida sendo agredida pelo seu esposo ou vice-versa, né? Nesses casos de violência, de abandono e de adultério, o divórcio ele é permitido, mas o ideal é que a pessoa se reconcilie. E se caso o seu esposo continua ou a sua esposa continua ali agredindo, leva isso ao seu pastor. Se caso permitir continuar a agressão, leve isso à polícia e denuncie o seu cônjuge, porque isso não é de Deus. Aquela pessoa que agride o seu cônjuge está agredindo a sua própria carne. Como diz mais uma vez 1 Timóteo 5,8, aquele que não cuida da família é pior do que o infiel e negou a fé. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma ótima aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!